Câmara deve derrubar o decreto das armas de Jair Bolsonaro. A previsão é do presidente da Casa, Rodrigo Maia. De Brasília, a reportagem de Antônio Maldonado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, acredita que a Casa deve seguir o caminho do Senado e derrubar o decreto que facilitou o porte de armas no país. O texto, editado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi considerado inconstitucional pelos senadores. Mas tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, Davi Alcolumbre, acreditam que alguns pontos do decreto são de fato relevantes e que não ferem a Constituição. A ideia de Rodrigo Maia é, em parceria com Alcolumbre, agilizar a tramitação de projetos de lei que tratem do porte de armas para colecionadores e da posse para trabalhadores rurais. O Senado organizando essa votação, a gente organiza a questão do decreto, né, para que a gente possa atender dentro do decreto o que é constitucional e que fique claro que tudo aquilo que não for constitucional é difícil, que não é nem correto que o Congresso aceite. Então a gente deve caminhar nesse acordo sob a liderança do presidente do Congresso para aprovar por lei aquilo que é correto, que é constitucional, né, e deixar apenas fora do texto, né, derrubando o decreto aquilo que estava ferindo as normas legais brasileiras. O presidente da Câmara está confiante de que o relatório do deputado Samuel Moreira sobre a proposta de reforma da Previdência será votado nesta semana, mesmo com o São João no Nordeste, quando muitos deputados nem vêm a Brasília para comemorar os festejos lá nas bases eleitorais. Tanto é que Maia já quer agilizar a tramitação daquela que é vista como a segunda prioridade do Congresso Nacional, a reforma tributária. Até quinta-feira a gente espera que a gente possa ter número para instalar a comissão da reforma tributária, já que a reforma previdenciária está terminando o seu ciclo na comissão. Vamos abrir o ciclo da reforma tributária também. Rodrigo Maia também falou nesta segunda-feira sobre uma suposta articulação para possibilitar que ele e Davi Alcolumbre sejam reeleitos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Atualmente, a Constituição proíbe que os chefes do Legislativo sejam reconduzidos aos cargos em uma mesma legislatura, mas alguns parlamentares queriam apresentar uma PEC para mudar essa regra. A iniciativa provocou reações, inclusive do presidente da República, que lembrou das vantagens que tem um candidato que já está no cargo. Maia diz, no entanto, ser contra a medida. Eu acho que a alternância do poder é fundamental. Eu sou presidente há 3 mandatos, acho que meu ciclo é um ciclo que se encerra no final, no primeiro dia de fevereiro de 2021. Acho que é um ciclo importante, cumpri meu papel, agora está na hora de outro parlamentar cumprir esse papel na Câmara dos Deputados. Além das reformas tributária e previdenciária, Rodrigo Maia lembra também da importância de se destravar os investimentos em infraestrutura no Brasil. Tanto é que uma das prioridades dele é votar, no mais tardar até a primeira semana de agosto, o projeto de lei que atualiza o marco regulatório do saneamento básico, já aprovado pelo Senado. Além de melhorar o atendimento à população, o texto permite que empresas privadas prestem serviços de saneamento básico por meio de contratos de concessão e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais. De Brasília, Antônio Maldonado. Nós estamos vivendo um momento muito rico no Brasil e devemos tirar lições dele. O que é que acontecia antes no relacionamento entre executivo e legislativo? Começou antes do PT até, mas o PT acirrou esse processo. O executivo ia lá, comprava os deputados. No governo do PT, comprou com dinheiro vivo mesmo, dinheiro de propina. E os deputados se atrelavam à agenda do executivo, votavam aquilo que o executivo queria. Agora, acabou a grana, minguaram também os cargos. E o legislativo está sendo convidado a trabalhar, e está trabalhando. E trabalhando, às vezes, à margem do executivo. Essas duas agendas precisam se encontrar em algum momento. No caso das armas, por exemplo, há uma tentativa de promover um encontro. Então, há uma negociação, que não se sabe se prosperará ou não, para que o Bolsonaro revogue o decreto que ele baixou em relação às armas, que tem muito de inconstitucional, sobretudo no que diz respeito ao porte de armas. Ele revogando, aí ele baixaria um outro decreto, se limitando àquilo que não é inconstitucional, que é a liberação de posse de armas em propriedades rurais, não apenas na sede, na residência, mas em toda a propriedade, e para os colecionadores, atiradores e os praticantes de tiro esportivo.
Ele faria isso por decreto e o Congresso faria mais um pouco em relação ao porte de armas, liberando numa abrangência menor do que a que o presidente liberou, por projeto de lei. Não se sabe se isso vai vingar. Se não vingar, o Congresso vai fazer sozinho, tudo por projeto de lei, e derruba o decreto de Bolsonaro. Essa convivência, ela precisa se estabelecer em boa prática, sem tomar lá da cá, sem comprar deputado. Se isso acontecer, será um ganho para o país. Olha, quanto a 3 registros, quanto ao decreto das armas, tudo bem, a Câmara faz o que quer, mas eu acho que, por coerência, os deputados devem abrir mão do esquema de segurança que eles têm. O presidente da Câmara, por exemplo, é protegidíssimo, então eu acho que ele deve viver a mesma situação que a gente, tá? Sai por aí e vê como é que é a realidade dos desarmados, né? Com bandidos que têm armas até os dentes, armados até os dentes. Quanto a prazos para votação da reforma da Previdência, insisto nisso. Será que nem agora, no momento de urgências, os deputados não se dispõem a trabalhar 5 dias por semana? Não dá para trabalhar de segunda a sexta como todos nós? É o que eu insisto que eles façam. E, finalmente, quanto à reeleição, as declarações do Maia dizendo que não aceita a reeleição, eu só tenho uma frase para dizer: me engana que eu gosto.